Você é caco, pó ou barro? Pergunta a pessoa que está ao seu lado aí. Você é caco, pó ou barro? Tem caco rindo, tem pó rindo, tem barro olhando para o outro. Agora eu vou fazer uma pesquisa. Quem é caco? Levanta a mão. Só aí. Vamos lá, quem é caco? Levanta a mão. 2 cacos aqui. Quem é pó? Quem é barro? A maioria é barro. Quem não é nada? Não é nada, não? Tu é pó? Que legal, que bom. Que bom ter bastante barro aqui. Então, vamos pedir que Deus molde esses barros para a glória dele. Amém? Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 45, verso 9. Gostaria que você acompanhasse o texto, deixasse a sua Bíblia aberta, acompanhasse os outros textos que estaremos lendo. E nós vamos estar tendo um discernimento da palavra de Deus sobre o caco, o pó e o barro. Isaías 45, 9. Só os irmãos podem ler. Que a aflição espera quem contesta seu Criador. A casa forte de barro discute com o rei. O barro argumenta com aquele que dá forma e diz: você não está fazendo direito. Ou exclama: você não sabe trabalhar. Que versículo, né? Que barro atrevido. Olha como diz o texto, não é? Quando o profeta Isaías, falando ao seu povo, num momento bem particular, ele diz o seguinte: que aflição espera quem contesta seu Criador? Acaso o pote de barro discute com o oleiro? O barro argumenta com aquele que dá forma e diz: você não está fazendo direito, ou exclama: você não sabe trabalhar. Imagina você que é marceneiro, você tentando formar ali alguma coisa na madeira, você está errado, não é assim que se faz. O que vai acontecer? Você vai desmaiar de susto com a madeira falar com você. Imagina a Vanessa lá com doce e coloca o açúcar, e o açúcar disse assim: Vanessa, está errado, não é bem assim, não é? Uma Lia fazendo panqueca. Dona Lia, está errado isso aí, não é? Fritando torresmo, pô, não está fritando torresmo também, imagina assim: não, de jeito nenhum, não vou, esse óleo está muito quente. Não é assim que se faz. Nós fazemos isso com Deus quando nós muitas vezes não concordamos com Deus. Nós somos barro nas mãos do oleiro. O que nós precisamos é reconhecer que Ele é Deus e que nós permitamos deixar Ele trabalhar no nosso coração da forma dele. Às vezes nós já fazemos um plano, um projeto para Deus, mas está pronto do nosso jeito, tem que ser do nosso jeito, da nossa forma. E muitas vezes questionamos, muitas vezes discutimos com Deus: está errado, não é assim, tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha forma. Mas o texto bíblico que nós lemos, de Isaías 45, 9, ele mostra claramente que quando olhamos para nós mesmos em relação a Deus, nós devemos sempre lembrar que somos feitos do pó da terra. A Bíblia diz que formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem então passou a ser alma vivente. Gênesis 2,7. Ou seja, Deus molhou a terra, quebrou os terrões e amassou o barro para formar o homem do pó da terra. E esse contato do Senhor nos moldando, demonstrando o seu amor para conosco, demonstrando a sua soberania, a sua criatividade, um Deus que conhece o nosso coração. Mas contudo, o pó pode estar em 3 estados: poroso, úmido ou endurecido. A terra porosa é o pó em si, sem mistura, mas não há nada como fazer nada com ele, a menos que seja misturado com água, bem amassado para ser moldado. O caco é um pedaço de barro seco, segundo algumas pesquisas, mas na realidade
seco, quebrado, também não há como fazer nada com ele, a menos que seja bem quebrado, triturado e moído, e voltar a ser como pó, para então ser molhado e formado como barro novamente. O barro é a massa moldável, que pode ser formada em diversas formas, do jeito de Deus, da forma de Deus. Nós somos feitos do pó, somos barro nas mãos do oleiro. E esses três pontos importantes eu quero refletir com os irmãos. O primeiro é sobre o caco, não é? Quantas pessoas que se acham caco? Hoje eu perguntei para a Jerusa: você é caco, pó ou barro? Ela: sou caco. O caco é duro. Não, então não sou caco. Não é? Olha só, Isaías capítulo 30, verso 14. Vamos olhar na Bíblia aí. Foi um estudo tão pessoal, tão particular. Eu quero compartilhar com os irmãos essas coisas que podemos aprender na palavra. Isaías capítulo 30, no verso 14, olha o que diz aí: serão despedaçados como vasilha de barro, esmigalhados tão completamente que não sobrará um caco grande o suficiente para tirar as brasas da lareira ou um pouco de água do poço. O caco, ele é um barro endurecido, ele precisa ser moído para ser moldado. Quando estamos endurecidos, rígidos e sem fé, precisamos ser quebrados por Deus. Às vezes nós perdemos tantas oportunidades, porque quando nós perdemos, quando a nossa fé é enfraquecida, nós ficamos de lado, nós ficamos isolados, parece que nós somos inúteis. Nos tornamos muitas vezes um caco que não há como ter reação, não há como ser moldado de novo. E muitas vezes, quando acontece alguma coisa, quando cai um vaso, e aquele vaso é quebrado, muitas vezes aquele caco nós varremos e colocamos no lixo, porque parece que não há mais jeito, parece que não há mais solução, está tão esmiuçado que nós desprezamos. Mas a nossa vida, se um dia tornar um caco, nós somos úteis nas mãos de Deus quando somos quebrados, triturados pela vontade de Deus, para que Ele possa fazer um novo homem, uma nova mulher. E quando nós reconhecemos, olhando o texto, quando estamos endurecidos, longe dos propósitos de Deus, mas o que endurece o nosso coração? O orgulho, a incredulidade, a religiosidade, o tradicionalismo, a falta de Deus, a falta de oração, a falta de comprometimento com o reino de Deus. Tudo isso endurece o ser humano, fazendo com que, diz o texto de 1 Timóteo 4,2, não tenha cauterizado a própria consciência. Ela é abandonada, ela não consegue produzir, e ela se coloca de lado. Queridos, não se coloque de lado. Deus quer usar a sua vida. Quantas pessoas dizem, quantas vezes nós já falamos: hoje eu estou com um caco, mas fala um caco de cansaço, de cansado fisicamente, mas muitas vezes espiritualmente. E quando nos tornamos e falamos que somos um caco, nós nos isolamos, nós reconhecemos: nós não somos mais úteis, eu não vou mais fazer nada para o reino de Deus, eu não vou mais estar no centro da vontade de Deus. O caco, ele representa a pessoa que, mesmo sendo religiosa, ela está endurecida. E como filhos de Deus, nós precisamos reconhecer, nós precisamos ser moldados pelo Senhor, precisamos ser triturados pelo Senhor, não é? Não reconhece os seus erros, coloca a culpa nas pessoas e acha que é vítima. Por isso o caco, ele fere o seu próximo. A pessoa que está como um caco acha que está formada e moldada e não precisa mudar, continua sempre o mesmo, continua sempre inútil para o reino de Deus, não se coloca à disposição de Deus, não deixa Deus trabalhar, até que seja totalmente quebrada novamente e reconheça a necessidade da transformação. E como nós precisamos reconhecer que muitas vezes na nossa vida cristã nos tornamos um caco, inútil, isolado, e nós não permitimos ser uma nova criatura, não permitimos que Deus venha trabalhar no nosso coração. Estamos mesmo durante anos de vida cristã, 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos de vida cristã, é o mesmo, porque ele é um caco, ele se torna inútil, ele não se coloca nas mãos de Deus, não deixa Deus trabalhar.
O apóstolo Paulo, ele é um exemplo de pessoa que foi como um caco. Ele era religioso, mas o orgulho endurecia a sua fé e não queria se converter. Mas lá em Atos, no capítulo 9, versículo 15, Deus o quebrantou, ele até o pó, para ser transformado em um novo homem. Não permita que nada nesse mundo venha interromper você a se colocar nas mãos de Deus. Não vire um caco. Se está um caco, peça ao Senhor para triturar mais, peça para que Ele possa trabalhar na sua vida. Amoleça o seu coração, deixe o seu coração aberto para o reino de Deus. Tenha sensibilidade à voz de Deus, tenha sensibilidade a ser corrigido pelo Senhor. Não brigue com Deus, não diga que Deus está fazendo errado. Ele é Deus, nós somos cacos muitas vezes, não permitimos ser trabalhado pelas suas mãos. E quando nós reconhecemos isso, nós nos isolamos. Davi, certa vez, ele disse que estava lá em Salmo 22:15, secou-se o meu vigor, diz a Bíblia, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, se me deitas no pó da morte. Ele foi quebrantado por Deus quando reconheceu que estava na dureza do pecado. Não endureça o seu coração, você não pode se permanecer como caco. Seja sensível à voz de Deus. E hoje, quantas coisas nós temos visto, quantas mensagens, fazendo uma mensagem de ego, talvez trazendo você à conformidade de ser caco, talvez levando a você a reconhecer que não tem valor, levando a você a buscar outros meios. Não, seja sensível à voz do Espírito Santo de Deus, porque Ele está em você. É Ele quem dirige você, é Ele quem conduz a sua vida. Não endureça o coração, pois será como um caco, Salmo 95, 7, 8, pois será como um caco que precisará ser moído. Quem aqui já se sentiu como um caco? Quem aqui já não se sentiu da necessidade de pedir que Deus venha quebrantar, remoldar a sua vida? Se somos caco, vamos pedir que Deus venha moldar o nosso coração. Nós somos úteis nas mãos de Deus. Nós temos adversidades, nós temos dúvidas. Hoje estávamos conversando com um pastor amigo, viemos hoje aqui pela manhã, estávamos orando, conversando, e estava contando o caso lá do irmão Elci. Ele foi comigo ao hospital, entrou lá, visitamos, oramos, nos tornamos como caco nas mãos de Deus. Mas Ele é o Senhor, e tudo tem um propósito para revelar que Ele é Deus. O que nós precisamos fazer é acreditar que Ele pode mudar a história de qualquer pessoa. Quando nós somos sensíveis à voz de Deus, quando nós somos quebrantados nas mãos de Deus. Você está um caco hoje? Peça que Deus hoje triture esse caco e faça você um novo homem, uma nova mulher. Seja sensível à voz de Deus, tenha paixão pela palavra de Deus. Chore diante do altar de Deus, confesse os seus pecados a Deus, não brigue com Deus, não coloque Deus na parede, não questione os propósitos de Deus. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é Deus, somos feitos segundo a sua imagem e semelhança. Permita que nessa noite você se torne um homem, uma mulher, um vaso novo para a glória de Deus. Mas uma outra coisa também nós podemos aprender, que é sobre o pó. Lá em Isaías, no capítulo 26, no verso 5, o livro do profeta Isaías é como se fosse o evangelho do Antigo Testamento, Deus sempre exortando o povo, a mostrar ao povo a se arrepender, falando sempre do seu plano. Isaías 26, no verso 5, olha o que diz aí a palavra de Deus: Ele humilha os orgulhosos, rebaixa a cidade arrogante e lança ao pó. O pó, ele é seco e precisa ser molhado para ser moldado. E quando estamos secos, esfarinhados pelos atritos desta vida, somos como o pó da terra e precisamos ser molhados para ser moldados. O que molha o pó? Há duas coisas que nós podemos aprender na palavra de Deus. O que molha o pó é as nossas lágrimas. Salmo 42, verso 3. E o outro é a água da palavra de Deus
para quem está sedento da presença do Senhor, como diz o Salmo 42, no verso 1. A palavra de Deus e as lágrimas tornam nossas vidas mais moldadas. As lágrimas que derramamos são úteis para reconhecermos nossa necessidade de Deus e mudar de vida, umedecendo o que estava seco. E cá entre nós, quantas pessoas, quantas vidas secas dentro dos templos, quantas vidas sedentas diante de Deus, mas não consegue expressar sedento de quê? Qual é a busca, qual é a razão de você ser um crente em Jesus? O pó, ele é útil quando ele é umedecido. Nós estávamos em obra e muitas vezes nós juntamos aquele pó, jogamos no lixo, mas se você molhar, aquilo ali já fica mais maleável. E muitas vezes nos tornamos como pó, estamos secos e estamos deixando a vida nos levar, como diz aí uma música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. É um pó, está sendo levado pelo vento de doutrina, mas está voltando diante de nós o tempo de lágrimas no altar de Deus. Está voltando o tempo de chorar perante Deus, na palavra de Deus, e poder ser quebrantado pela palavra de Deus, e pedir para que haja vida, que haja alegria no nosso viver, que haja alegria no nosso serviço, que haja alegria de ser crente, que haja alegria de evangelizar, que haja alegria de se colocar nas mãos de Deus. A palavra de Deus e as lágrimas, ela tornam nossas vidas mais moldáveis, porque a Bíblia, ela fala no nosso coração, ela nos corrige, ela nos exorta, e nós choramos diante do altar de Deus, e aquelas lágrimas, elas fazem de nós, então, daquele pó, um barro maleável, moldável, segundo a vontade de Deus. As lágrimas que derramamos são úteis para reconhecermos nossas necessidades de Deus e mudar de vida, emudecendo o que estava seco. Graças a Deus eu não tenho esse problema. Eu choro à dor, não suporto. Choro vendo Chaves, choro vendo cachorro na rua, choro tudo. Terceiro problema, já falaram de maluco, pelo psicólogo, psiquiatra, seja o que for, já fui, continuo chorando, eu louvo a Deus. Deixa Deus trabalhar. É quando eu reconheço que eu sou tão limitado, eu não tenho forças, eu não posso fazer nada daquilo que está no meu coração, porque eu não sou forte o suficiente. Precisamos reconhecer isso, das nossas limitações. E quando nós choramos diante de Deus, quando as lágrimas correm na nossa face, quando lemos a palavra de Deus, quando somos exortados pela palavra de Deus, nos tornamos mais moldáveis segundo a vontade de Deus. Há coisas, atitudes, há momentos na nossa vida que nos resta chorar. E é nessas lágrimas, e é nesse momento que nos comprometemos com a palavra de Deus, que nós nos tornamos então maniados às mãos do Senhor, porque Ele é Deus. É interessante, amados, lá no Salmo número 103, verso 14, diz: pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. As coisas do mundo enfraquecem a fé para você secar diante de Deus. Lá em 1 João, no capítulo 2, verso 16, primeira epístola de João, capítulo 2, verso 16, é um texto que fala muito ao meu coração e diz o seguinte: porque o mundo oferece apenas o desejo intenso, o prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho das nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Nós precisamos regar a nossa alma com as lágrimas, regar a nossa alma com a palavra de Deus. E eu pergunto: você já se sentiu como um pó? Deixa Deus molhar a sua vida com a água da sua palavra. Deixa as lágrimas serem derramadas diante do altar de Deus. Eu lembro, quando estava lendo esse texto, eu lembro automaticamente de Ana, quando na sua angústia, quando no seu desejo, na sua aflição, ela estava no altar, na presença de Deus, no templo. Ela abriu a sua alma, diz a Bíblia que ela derramou lágrimas no altar de Deus, ela colocou a sua angústia, ela estava sentindo ali como pó, e moldada agora pelas lágrimas.
e pela profecia, pela fé em Deus, ela concedeu, foi fortalecida, Deus trabalhou no seu coração. Diz a Bíblia que o seu rosto tornou-se diferente, tornou-se um rosto alegre, porque as suas lágrimas moldaram a sua condição naquele momento. E a palavra do profeta ali, quando diz para ela: vá, que Deus conceda o desejo do teu coração, foi a palavra de Deus que trouxe ânimo, alegria, renovo para a vida de Ana. E ela desfrutou daquela profecia. Queridos, há tanta gente perdendo tantas oportunidades de ser instrumento nas mãos de Deus, porque não crê na profecia de Deus, não crê na palavra de Deus, não derrama a alma no altar de Deus. Ele é Deus. Eu costumo dizer que nós temos toda a liberdade de dizer tudo para Deus, até como barro metido, questionar Deus, mas Ele é Deus. Ele é o Senhor da nossa vida. Nós, como pó, precisamos ser banhados pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus, pelas nossas lágrimas, reconhecendo que nós precisamos do Senhor. Amém? Amém. Em último lugar, o barro. Isaías 64, no verso 8. Isaías capítulo 64, no verso 8. Apesar de tudo, ó Senhor, és nosso Pai. Nós somos o barro e tu és o oleiro. Somos todos formados por tua mão. Amém. Que coisa linda quando Deus ele leva, em Jeremias capítulo 18, quando ele leva ali o profeta Jeremias a reconhecer o homem trabalhando o barro, o oleiro, trabalhando com o barro nas mãos, aquele barro estragou, e aquele homem pegou o barro de novo e fez um novo barro, um novo vaso. E há uma pergunta ali que Deus faz para Jeremias: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro na casa de Israel, diz o Senhor, eis como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Jeremias capítulo 18, verso 6. O barro é a massa de pó, de argila e água, e pode ser moldado facilmente. Quando nós nos colocamos como barro nas mãos do oleiro, fica muito mais fácil, fica muito mais tranquilo quando nós reconhecemos e permitimos que Deus trabalhe. E precisamos manter nossa vida sempre irrigada pela palavra de Deus. Lá em 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 5, também um texto belíssimo, meditando nessa tarde sobre esse texto. Segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 5, olha o que diz a palavra de Deus, nesse texto rico. Medite, coloque isso no seu coração a cada dia, para que você possa compreender. 2 Pedro, capítulo 3, verso 5. Olha o que diz o texto: eles esquecem deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca, que fez surgir em meio às águas. Deus, Ele molda a nossa vida segundo a sua vontade. Mas nós não podemos estar seco. Seco vai ser ruim dele moldar. Sem a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, sem a ação poderosa do Espírito Santo de Deus, nós nos tornamos pessoas insensíveis à voz de Deus. Quando não temos ou quando não permitimos que o Espírito Santo de Deus trabalhe na nossa vida, nós reclamamos daquilo que Deus faz, começa a doer, ficamos acomodados, ficamos questionando Deus e muitas vezes não queremos que Deus venha moldar o nosso coração. É interessante, meus queridos, para o apóstolo João, ele era um jovem discípulo de Jesus, em toda a sua vida ele teve um coração sensível à ação do Senhor, ele gostava de deitar a cabeça no peito de Jesus para sentir seu coração bater, expressando o seu amor, expressando o seu carinho, porque ele era um homem barro nas mãos do oleiro e sempre sensível à voz de Deus. Quantas pessoas secas dentro dos nossos tempos?
Quantas pessoas secas em relação ao evangelismo, em relação ao amor às pessoas, o amor ao próximo. Quantas pessoas insensíveis ao ver as necessidades. Hoje estava conversando com o pastor Itiel e ele estava contando algumas experiências da viagem missionária. Ele estava num lugar bem deserto e eles saíram para fazer o evangelismo pessoal. Foi ele, a esposa, Geirice, mais um rapaz, o Manuel, lá da segunda igreja. E eles pararam, estavam em um bar e estava um jovem bebendo, um jovem senhor estava bebendo. E eles pararam e disseram o seguinte: eu posso deixar no folheto uma porção da palavra de Deus? E aquele homem disse o seguinte: olha, pode, mas não vai significar nada para mim. Isso não tem nenhum significado. Uma pessoa seca, uma pessoa sem Deus, uma pessoa sem esperança, um caco, um pó. E o pastor Itiel ali dizendo seu testemunho, falando da graça de Deus, da diferença de um homem sensível à voz de Deus. E tudo bem, então nós vamos embora. Mas eu posso pedir um favor ao senhor? Pode. Posso dar um abraço? Tudo bem. E aquele homem então se levantou, o pastor Itiel deu um abraço, e naquele abraço ele começou a chorar, se quebrantar diante de Deus. E aquele homem não se tornou mais um caco, um pó, mas ele foi ali molhado pelo Espírito Santo de Deus. E depois daquele abraço, aquele homem entregou a vida a Jesus, dizendo a sua experiência, que havia sido uma decepção no seu casamento, uma decepção no seu trabalho, uma decepção com os amigos, uma decepção com as pessoas da igreja que ele fazia parte. Ele estava endurecido. E quando ele saiu dali, saiu moldado pelas mãos de Deus. Quando ele contou isso, e quando eu estava lendo esse texto, já havia preparado essa mensagem na segunda-feira, eu fiquei pensando: será que a gente tem a sensibilidade de ver, de observar as pessoas secas que estão ao nosso redor? Aquele abraço, hoje ali na praça, quantas pessoas passaram ali, que hoje há frutos daquele trabalho de pessoas sendo abraçadas. A igreja precisa ser barro nas mãos do oleiro, para poder acolher aqueles cacos, aquelas pessoas que estão no pó, aquelas pessoas secas. E se a igreja ficar e permanecer como barro, isso aqui não é uma vitrine de barros bonitos, de vasos enfeitados. Tem barro, todos aqui são vasos bonitos, mas nós não somos vitrine. Nós precisamos ir ao encontro daquelas pessoas e ser transformados pelo amor de Deus. Precisamos estar sensíveis à voz de Deus para reconhecer que em Cristo nós somos moldados. Então permita que Deus molde o seu temperamento, as suas atitudes, seu caráter. Cuidado com as coisas do mundo que endurece o seu coração contra Deus. Como tem isso? Quantas coisas que trazem, acontecem no nosso meio, que temos visto, isso endurece o nosso coração. Eu pergunto: você já se sentiu como barro? Deus, o oleiro, seja barro nas mãos do Senhor. Seja sensível à voz de Deus. Deixe Ele moldar a sua vida. Não questione Deus. Adore o Senhor. Exalte o Senhor. Deus, Ele quer moldar a sua vida.